Orientar a população sobre cuidados básicos com a voz e prevenir doenças como câncer de laringe, nódulos e rouquidão. Este é o objetivo da campanha nacional da voz, promovida há 10 anos em todo o país, em comemoração ao Dia Mundial da Voz, celebrado no dia 16 de abril. Existem pessoas que trabalham com a voz que precisam ter um certo cuidado especial com esse patrimônio. O Mauro Sérgio, ele é locutor e também canta. Mauro, quais são os cuidados que você tem com a sua voz? Na verdade, quando eu comecei a trabalhar minha voz com a música. Só que aconteceu um fato interessante, que foi, ficamos uma semana inteira ensaiando para um determinado evento, e no dia do evento eu estava rouco. Ou seja, eu cantei muito com a garganta, mas ao longo do tempo a gente vai aprimorando o talento natural que temos, de ter uma voz agradável, uma voz que pode ser usada tanto para música como para locução, e começamos a usar muito mais o diafragma do que propriamente a garganta. Na verdade, exige muito mais cuidado por parte de quem usa a voz quando se usa a garganta. Mas ao longo do tempo vamos aprendendo a lidar um pouco mais com isso, e usando o diafragma já não é necessário tantos cuidados assim. Eu confesso que eu não tenho muito cuidado com a voz não tenho nada especial que faço não. A não ser quando tem um show, comer um pouco de maçã ou coisas do tipo, que acaba limpando um pouco a garganta e assim desenvolvendo melhor no momento que estamos usando. Hoje, por exemplo, fazemos aí 5, 4 horas de locução seguida, sem exigir muito da voz, já usando realmente o diafragma, tanto para locução quanto para música, que foi como eu comecei a utilizar a minha voz. Digamos assim, que eu descobri a minha voz cantando. A data faz referência à falta de cuidado e mau uso da voz, um dos maiores dons e forma de comunicação utilizada pelas pessoas. Cerca de 70% da população brasileira utiliza a voz como principal instrumento de trabalho. É o caso dos cantores, professores, operadores de telemarketing e principalmente os locutores, que normalmente enfrentam problemas vocais. Léo Araújo trabalhou 16 anos em emissora de rádio e atualmente atua com estúdio de gravação. Léo Araújo, quais são os seus cuidados que você utiliza com a sua voz? Bem, Gilson, evitar o gelado, que é bastante prejudicial, e uma boa noite de sono, água. Lubrificar sempre a voz com água. O melhor lubrificante natural é a água. Edilson Lima trabalha há quase 30 anos como radialista e confessa que não segue recomendações de especialistas, mas confessou o que utiliza para cuidar da voz. Eu cuidei sempre da voz com medicamentos naturais, remédios naturais, né? Que a vovó ensinava, romã, né? O mel, a cebola roxa, entendeu? Mas eu confesso a você que o meu principal remédio, inclusive, foi uma orientação do saudoso Jorge Cury, grande narrador esportivo, em um jogo na Fonte Nova, Brasil e Argentina. Eu tive essa curiosidade de perguntar por que ele tinha aquela voz tão bonita, possante, né? E gritava aquele gol assim, com mais de 1 minuto. Ele me dizia, água natural. É o melhor remédio para a voz é tomar água, mas beber constantemente, principalmente para nós que fazemos locução, que usamos muito a nossa voz, que é o principal instrumento nosso, né? Você cuida da sua voz? Para poder falar sobre o assunto, vamos conversar agora com a doutora Tatiane Molina. Doutora, quais são os cuidados que devemos ter com a nossa voz? Nós temos uma série de cuidados com essa voz, tá? Então, dentre eles, tomar bastante água, tá? Evitar alguns alimentos, no caso dessa pessoa ser um profissional da voz, por exemplo, um locutor, um advogado, um professor. Evitar como chocolates e derivados de leite antes do uso profissional dessa voz, porque esses alimentos eles vão engrossar essa saliva e vai prejudicar, né, essa voz. E temos como exemplo a maçã, que ele é um alimento adstringente, que vai fazer toda a limpeza da cavidade oral e que vai facilitar então a emissão dessa voz. Língua presa, quais são os exercícios para poder resolver o problema? Olha, a questão da língua presa, esse paciente também deve passar por uma avaliação, tá? E posteriormente essa fonoaudióloga vai encaminhar para um dentista para ver se tem a necessidade ou não de fazer uma pequena incisão, uma pequena cirurgia, para que ele tenha uma melhor mobilidade de língua e com isso consiga pronunciar corretamente os sons.